2 mostra um grande avivamento. Não um grande avivamento, mas os dois grandes avivamentos. Nós tivemos muitos movimentos de Deus na história, que também chamamos de avivamento. Porém, os dois grandes movimentos que chamamos os maiores avivamentos, primeiro foi aquilo que aconteceu no Pentecostes. E segundo, o que ocorrerá antes da volta do Senhor. Vamos estudar isso com mais detalhe amanhã. Porém, agora, nós temos que entender mais desse capítulo. Compreender alguns temas tão gloriosos. Primeiro, é vermos aqui, dentro de um comparativo do capítulo 1 com o capítulo 2. Então, por favor, se você puder estar aí com o seu olhar no capítulo 1 e também no capítulo 2, eu quero te mostrar algo. Porque aqui vemos a restauração. Aqui nós vemos que o nosso Deus ele está em curso no seu trabalho, no seu propósito. Quando você termina de ler o capítulo 1 de Joel, se você não conhece o livro, é possível que muitos fiquem desanimados de olhar esse capítulo e ver tanta destruição, tanto horror. Sentir o peso do coração deste profeta sobre estas palavras. Agora, quando você abre o capítulo 2, começa assim: tocai trombeta em Sião. Irmãos, aqui é um capítulo de alegria, é um capítulo de gozo. Por quê? Porque o nosso Senhor é o nosso triunfo. O Senhor reivindica a sua igreja. Ele reivindica a sua vitória nela. Ele reivindica a sua obra nela. Ele está dizendo para nós, nesse capítulo 2, que ele não desistiu do seu povo. O pecado não foi capaz de destruir a igreja, porque o sangue do nosso Senhor Jesus é infinitamente mais poderoso. Então agora vocês vão ver comigo esses detalhes tão importantes. Lembre-se lá no versículo 10, quando nós vamos ler e ver que no versículo 10 do capítulo 1, tanto o cereal como a vinha e o óleo foram devastados, foram destruídos. Agora veja que princípio espiritual nós temos aqui. Porque o cereal vai nos falar da abundância espiritual. O que Joel profetizou é que a abundância espiritual acabou, cessou, esgotou. O cereal agora não existe mais, foi tudo devorado. E, meus irmãos, o Senhor quer que nós olhemos para a sua palavra, para a sua cruz e para o alto, para o seu trono. A palavra, a cruz e o trono deve ser o farol que governa a nossa fé, o nosso sentimento, a nossa esperança. Escute isso. A palavra, a cruz e o trono. Não esqueça. Palavra, cruz e o trono. Deve ser sempre a nossa motivação, a nossa alegria, o nosso desejo de persistir. Quando você estiver pensando em desistir, olhe para a palavra, para a cruz e para o trono. E você vai ver que o nosso Deus ele é invencível. Aqui nós temos 3 grandes fundamentos que estimulam-nos, que motivam-nos a prosseguir, mesmo que o nosso adversário é tão terrível, tão habilidoso, mesmo que ele tenha um grande poder para o mal. Porém, nós não temos o direito de retroceder, porque a palavra, a cruz e o trono nos faz corajosamente persistir, apesar de nós. A palavra, a cruz e o trono nos encoraja. Nós temos que ter certeza disso. Senhores, isso não é religião. Muitas pessoas vêm ao nosso trabalho e dizem que a gente é religioso. Não é religião. Isso é a Bíblia viva. É um relacionamento espiritual. Nós só estamos falando de coisas de vida espiritual, baseado na Bíblia. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão verdadeiro é ter um relacionamento com Deus. É espiritual. Estudar sobre a importância do trono, da cruz, para nós hoje é algo fundamental. Nos encoraja, nos fortalece, nos anima. Aqui, meus irmãos, vocês vão ver o cereal, a alegria do Espírito Santo prefigurado pelo vinho, como a unção do Espírito Santo prefigurado pelo óleo, e a abundância espiritual prefigurado pelo cereal. Tudo isso no capítulo 1.
está num estado de opróbrio, de devastação. O inimigo veio e devastou tudo. E falo, irmãos, com muito temor. É a Essa situação sensação hoje. que nós temos. Hoje. Porém, escute bem, porém, ainda a palavra, a cruz e o trono têm um efeito poderoso sobre um grupo de remanescentes nesse tempo. E nós temos a certeza que o nosso Deus virá e não tardará. E que Ele está trabalhando de uma forma profunda naqueles que têm a ousadia, que têm o direito. Maranata não é uma palavra para se tornar um chavão de retórica religioso. Maranata é uma propriedade da igreja do Senhor Jesus, igreja com I maiúsculo. Maranata é uma palavra que tem tudo a ver com uma igreja que ama e está batalhando, apressando a volta do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você não está envolvido com aquilo que Deus está envolvido, se você não está trabalhando, apressando a volta do Senhor, essa palavra não te diz respeito. O que te diz respeito hoje é mundo virtual. Esse é nosso trabalho. É divulgar, é alertar, é conclamar que pare um pouco esse correr para baixo no mundo, com festas, com eventos, com redes sociais. Parem, ouçam o Espírito. Jesus Cristo falou isso há 2000 anos. Quem tiver ouvidos, ouça o Espírito, se ouvir o coração. É o amor por Deus, amor por Cristo. Sem esse amor por Cristo, nós não temos devido amor pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, pelos negócios, por tudo. Tudo deve ser encaminhado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que te diz respeito hoje é anticristo. O que te diz respeito hoje é mundanismo, é o falso evangelho. Então eu quero te falar claramente, se você ama a volta do Senhor e você está permitindo que o Espírito trabalhe na sua vida e por meio dela, para que você apresse a volta do Senhor, você pode dizer Maranata. Esta é a palavra. Maranata é uma palavra daqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Escute isso, porque hoje vulgarizamos tudo, né? A nossa geração religiosa vulgarizou tudo. Nós não vamos vulgarizar, nós vamos reverenciar. E quando você, meu irmão, minha irmã, quando você diz Maranata, que alegria isso deve gerar no coração do Senhor. Aleluias. Então agora vamos ver. Primeiro cereal. Olha o versículo 10 do capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. Ainda no versículo 17, a última frase do versículo 17 diz assim, porque se perdeu o cereal foi destruído. Abundância espiritual foi devastada. O povo perdeu a alegria espiritual. O povo perdeu o vigor espiritual. Hoje vemos muitos cristãos esqueléticos, raquíticos. Senhores, ele está falando com uma assembleia, um grupo de pessoas que nasceram de novo e repreendendo aqueles que nasceram de novo. Eu falo aqui com 95%, eu digo que não nasceram de novo. Eu falo com ímpios e religiosos. 5% só do que estatisticamente está nas minhas redes sociais nasceram de novo. Vou insistir, ele fala com 5% dos 100% que eu falo aqui. Ouçam a voz do Espírito que vem no coração por revelação. Espiritualmente pobres, como diz a igreja de Laodiceia, miseráveis, porque o cereal, abundância espiritual, se esgotou em suas vidas. Agora, por favor, capítulo 2, versículo 19, tente colocar esses textos lado a lado. Olha o que diz. E respondendo, lhes disse,
Eis que vos envio o cereal, e dele sereis fartos,